Que a graça e as misericórdias de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e todo sempre, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia em Deus, creia na justiça de Deus, de todo o teu coração. No livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, está escrito: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Ou seja, aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele vê tudo e nada passa despercebido dos olhos de Deus. Confia de todo o teu coração na palavra de Deus. E não deixa o teu coração enganar você mesmo. Porque está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Este homem é o gênero humano, tanto faz homem quanto mulher. O que o homem, o que a mulher semear, isso também vai ceifar, ou seja, colher. Plantou, vai colher. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Ora junto comigo, no Espírito. Creia de todo o teu coração. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Dá para cada um de nós sabedoria, Senhor. Conhecimento, entendimento, prudência. Nos dá um coração sábio. Um coração voltado totalmente para Ti. Um coração disposto a ouvir a Tua palavra, a crer na Tua palavra, a praticar a Tua palavra, fazer aquilo que agrada o Senhor. Ensina o nosso coração a fazer o bem, Pai. Cada um de nós, fazer o bem, sem olhar a quem. Porque é certo de que isto vai dar prazer ao Senhor. O Senhor nos constituiu para fazer o bem, nos fez para fazer o bem. Nos colocou na terra, neste mundo, para fazer o bem, para ser sal da terra e luz do mundo, para ser discípulo do Senhor Jesus, ser povo de Deus, família da fé. E eu creio na palavra do Senhor, Pai. Então estende a tua mão, eu te peço, no nome do Senhor Jesus, em favor de cada pessoa que está ouvindo esta oração, e abençoe, fazendo o teu nome ser glorificado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada homem e cada mulher que está inscrito no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Que a mão de Deus esteja sobre a vida de cada uma delas, cada pessoa, homens e mulheres. Que a necessidade dessa pessoa seja suprida. Amém? Graças a Deus, que assim seja. Creia de todo o teu coração e toma posse, em nome do Senhor Jesus. Ouve essa palavra do começo até o final. Estou com a Bíblia aberta no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, no versículo 10. Ouve atentamente esta palavra, está escrito: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ouve essa palavra e observa essa palavra. Creia no que o Espírito Santo de Deus está pregando. Todos nós temos oportunidade para fazer o bem. Assim também como nós temos oportunidade para fazer o mal. E a Bíblia está recomendando eu e você aproveitar a oportunidade que eu tenho, que você tem, para fazer o bem. E fazer o bem a todos. A todos. Faça o bem a todos sem olhar a quem. Mas principalmente aos da família da fé. Quem são esses? São aqueles que crê de todo o coração no Senhor Jesus, que pratica Deus em Cristo Jesus. São os da família da fé. Bem-aventurado é o homem e a mulher que faz o bem ao Filho de Deus, à filha de Deus, que faz o bem à família da fé. Vê aquele homem, vê aquela mulher como servo de Deus, serva de Deus. Estende a mão para ela, ajuda ela.
por aquela pessoa ser servo, serva de Deus. Essa pessoa, ela é uma bem-aventurada, feliz, abençoada. Isso é bom para essa pessoa. Isso vai atrair o bem para ela. Vai atrair a mão de Deus a favor dela, dessa pessoa, que está fazendo bem aos da família da fé, que faz o bem a todos, sem olhar a quem. Quando o rei Davi, ele estava já velho, estava sentindo a morte aproximar dele, ele chamou o sucessor dele, o filho dele, Salomão, para dar instrução para ele, para dar conselho para ele, para dar uma ordem para ele. E foi dada a instrução, foi ensinado a ele, foi dada a ordem para ele. Esses dias eu preguei esta palavra que está lá em 1 Reis, capítulo 2. Eu preguei esta palavra. Mas dentro desta palavra, eu quero pregar no Espírito, porque Deus pregou no meu coração. E quero também pregar para ficar no teu coração, porque isso é muito importante. E naquele momento ali, o rei Davi deu a seguinte ordem para o seu filho Salomão, que ia assumir o trono de Davi. Ele deu ordem para ele. No livro de 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 5. Ouve com atenção. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abiné, filho de Né, e a Amasa, filho de Jeté, os quais matou em tempo de paz. Vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Foi o que Joabe fez. E aqui Davi estava fazendo Salomão lembrar disso e pedindo para Salomão fazer justiça contra Joabe, porque Abiné tinha matado o irmão de Joabe com a espada no abdômen, juntamente com Amasa. Abiné, comandante do exército de Israel, Saul, e Amasa, comandante do exército de Judá. E Joabe, quando acalmou a guerra, parou ali aquelas guerras, em tempo de paz, ele atraiu tanto Abiné quanto Amasa, e Joabe matou traiçoeiramente tanto Abiné quanto Amasa. Abiné tinha feito aliança com Davi. Quando Saul morreu, o filho dele assumiu, o filho de Saul assumiu o reinado ali, como rei. E ficou 2 anos reinando. Esse Abiné aqui, ele foi favorável a Davi depois. Ele fez aliança com Davi. O filho de Saul ficou preocupado. E quando Joabe ficou sabendo que Abiné fez aliança com Davi, Joabe trazia dentro dele o gosto de vingança, porque Abiné tinha matado o irmão dele. E ele matou tanto Abiné quanto Amasa, os 2 comandantes. E Davi não gostou, porque ele fez isso sem o consentimento de Davi, sem a ordem de Davi. E Davi deu ordem para Salomão: quando tu assumir o teu reinado, lembra do que Joabe fez com Abiné e com Amasa, sem a minha autorização, sem a minha permissão. Davi ficou tão triste com isso, tão triste, tão chateado, tão aborrecido. Davi, ele foi no enterro de Abiné. Davi acompanhou o enterro de Abiné, o caixão. Para você ver que foi coisa séria o que Joabe fez. Ele desobedeceu Davi. E Davi não quis matar ele, mas Davi deu ordem para Salomão. Aí no versículo
no versículo 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs, seus cabelos brancos, desçam a sepultura em paz. Cãs é cabelo branco, os cabelos brancos. E Davi falou para Salomão: não deixa ele descer a sepultura em paz. Observa que ele já está de cabelos brancos, porque ele fez algo que me aborreceu. Assim que tu assumiu o trono, mata Joabe, porque Joabe fez o que era mal. Então observa bem o que foi dito lá em Gálatas, capítulo 6. Ouve a palavra de Deus, ouve atentamente. Ouve atentamente. E Davi deu essa ordem para Salomão: quem faz o bem, certamente colherá o bem. Quem faz o mal, certamente colherá o mal. Isso é evidente, é claro. E isso vem de Deus. Observa bem a diferença de quem faz o bem e de quem faz o mal. Quem faz o mal e quem faz o bem. Observa no versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Davi deu essa ordem também para Salomão. Porém, quanto Barzilai, tratai os filhos dele com benevolência. Chama os filhos dele para comer a tua mesa, ou seja, sentar contigo à mesa, para comer contigo. Porque assim o pai deles fizeram comigo. Esse homem Barzilai era um homem rico, de muita riqueza. E quando Davi fugia de Absalão, Davi passou necessidade. E esse homem aqui, Barzilai, favoreceu Davi, apoiou Davi, ajudou Davi na necessidade de Davi. Esse homem sustentou Davi e o exército, os homens que estavam com Davi. Ele usou de benevolência para com Davi e seus homens, seu exército. E aqui Davi estava falando para Salomão: assim como Barzilai fez comigo, faça com os filhos dele. Porque Barzilai já era velho, estava numa idade avançada. Davi, quando acalmou tudo, Davi voltando para Jerusalém, Davi chamou Barzilai para morar em Jerusalém. E Barzilai falou assim: ô Davi, quem sou eu, Davi, para morar lá? Eu já sou de idade avançada, já está chegando os meus dias, mas eu vou ficar na minha terra, eu quero morrer na minha terra. Mas aqui estão os meus filhos, se quiser levar os meus filhos para te servir, levam eles, eu autorizo eles ir. E esse homem já na idade avançada, ele quis ficar na terra dele, morrer na terra dele, ele não quis ir para Jerusalém. E é certo que os filhos dele foram. E Davi dando instrução para Salomão: trata bem dos filhos de Barzilai. Como é bom, é importante a pessoa fazer o bem. Serve tanto para a própria pessoa quanto para os filhos. Olha que boa herança Barzilai deixou para os filhos dele. Essa ordem que foi dada do homem segundo o coração de Deus para o homem mais rico da terra e mais sábio da terra, segundo a Bíblia, Salomão. E isso vinha de Deus. A justiça de Deus contra Joabe e a favor de Barzilai. E também contra esse homem, como está escrito no versículo 8. O rei Davi continuou falando com Salomão: eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Observa bem. Davi falando
para Salomão. Versículo 9. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente e bem sabe o que lhe has de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. O rei Davi deu essa instrução para Salomão. Porém, Simei, que me amaldiçoou com dura maldição, e eu falei que não ia matar ele à espada. Mas você, Salomão, quando tu assumir o reinado, tu é um homem prudente, Salomão. Davi já sabia que Deus ia dar sabedoria para Salomão. E na verdade ele já estava profetizando, segundo a sabedoria, segundo a prudência, antes de acontecer o sonho de Salomão. E ele dando instrução para Salomão. Quanto Simei, tu é prudente para fazer ele descer à sepultura com as suas cãs, cabelos brancos, em sangue. Ou seja, mata ele também. Assim como tu vai fazer com Joabe, faça também com Simei. Observa bem quem faz o bem e quem faz o mal. Quem faz o bem e quem faz o mal. Observa a diferença desses dois homens, Joabe e Simei. E observa Barzilai. O que foi favorável a Davi, o que deu prazer a Davi, alegrou o coração de Davi. Isso aqui é a justiça de Deus. A justiça de Deus. O rei Davi falou para Salomão: Joabe e Simei, faça eles descer à sepultura, não em paz, e descer com sangue. Quanto Barzilai, faz com que os filhos dele comem pão à mesa contigo, em outras palavras. Senta à mesa contigo, Salomão, e come contigo, traz eles para perto de você, porque foi assim que o pai deles fez comigo. Usou de benevolência para comigo, também usa de benevolência para com eles. Imagina, esses filhos de Barzilai, eles estavam embaixo da bênção, enquanto Joabe foi sepultado no deserto. Imagina, esse Simei também foi morto desta forma. E Salomão ainda deu uma oportunidade para Simei. Falou para Simei, olha Simei, fica aqui e não sai, em outras palavras, não sai dessa cidade. Porque no dia que tu sair dessa cidade, tu morre, tu vai ser morto. E ele tinha escravo, naquela época existiam os escravos. E um escravo de Simei saiu e foi para outro senhor. E Simei ficou sabendo aonde estava o escravo dele. E ele saiu e foi lá buscar o escravo dele. E trouxe o escravo. E alguém viu. E alguém, conversando com Salomão, falou para Salomão: Simei, um escravo de Simei saiu, fugiu, e Simei foi buscar e trouxe o escravo. Aí Salomão falou: como é que é? Ele saiu daqui, da cidade, e foi para outro lugar buscar o escravo dele? Traz esse homem, cara. Foram buscar o Simei. E falou para Simei. Salomão falou para ele: qual foi a minha palavra contigo? A palavra que você falou, que boa era esta palavra. Não era para você não sair da cidade? E você saiu? Por conta disso você vai morrer. E Salomão deu ordem, e o comandante do exército dele matou Simei. E o comandante também de Salomão recebeu a ordem de Salomão e também matou Joabe. Primeiro Joabe e depois Simei. Enquanto os filhos de Barzilai comeram à mesa juntamente com Salomão. Observa a diferença. Você tem oportunidade para fazer o bem, faça o bem. Serve tanto para você quanto para a tua casa, a tua família, para os seus. Faça isso, porque isso é importante. Isso é bom. O que o homem plantar, ele vai colher. O que a mulher plantar, ela vai colher. Faça o bem, sem olhar a quem. E não espera a recompensa daquela pessoa, não. Espera a recompensa de Deus. É Deus quem vai te recompensar. A recompensa vem de Deus. Não espera nada do homem, não. Nada da mulher, espera de Deus. Faça o bem a todos, sem olhar a quem. Planta o bem. Faça o bem. Ah, mas as pessoas não fazem o bem a mim. Não importa. O que importa é você fazer o bem.
O que importa é você plantar a semente do bem. Você vai colher o fruto do bem. Planta, porque certamente você vai colher. Aquele que vê todas as coisas, que é justo, é fiel, é verdadeiro, ele está vendo tudo. E ele vai te honrar, ele vai te abençoar. Assim como Basilai foi um homem bem-aventurado, abençoado, feliz. E os filhos dele, imagina, recebeu a bênção do pai. O outro, Joabe, e também o outro, Simei, foi diferente. Mal, ruim. E os dois foram mortos. Desceram à sepultura com sangue. E não em paz. Ouve a palavra, creia na palavra de Deus. E aí no versículo 10 e 11 e 12 está escrito: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém, 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Observa bem. E aqui, quando ele assumiu o reinado, ele cumpriu a ordem do pai, matando Joabe e matando Simei, e honrando os filhos de Basilai. É muito importante isso. Ouve atentamente a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus, porque está escrito, Gálatas capítulo 6, no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Davi era da família da fé. Basilai fez o bem a Davi e foi recompensado, abençoado. Os filhos dele colheu aquilo que o pai deixou plantado. Algo bom, maravilhoso. Sentar à mesa do homem mais rico da terra, o homem mais sábio, no palácio de Salomão. Que maravilha. Ouve a palavra, crê na palavra, obedece a palavra de Deus. E você vai comer desse fruto. O fruto da obediência é paz e alegria. E depois de tudo, você vai descer à sepultura em paz, com Cristo. E vai sair da sepultura com Cristo, transformado para a glória de Deus, salvo, vida eterna. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Você que não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Pastor Olavo Neves, no YouTube. Se inscreva em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos que já se inscreveram. Um abraço. Que o Espírito Santo de Deus envolva cada um de vós. Que seja o Espírito Santo de Deus abraçando vocês. Cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Até a próxima. Graças a Deus.